amigos. Vai você, Tihu. Eu acho que entre mortos e feridos salvaram-se todos, sabe? Mal ou bem, é um resultado que a gente falou que a gente estava negociando ali, né? Acho que o empate seria um excelente resultado, a gente jogando para. Deixa eu só ver aqui, ó. Vou tentar ver aqui o Coutinho falando. Que uma preocupação hoje é ele, né? Vamos ouvir. Só que ninguém está ouvindo, né? Só a gente. Eles estão ouvindo de casa. Aqui, gente, eu tenho que... Vou aproveitar a falar já aqui meu papo nesse final de jogo. Eu vou nessa linha aí de vocês. Acho que... claro que, falar que a derrota é um bom resultado é esquisito, né? Mas acho que a gente, nessa primeira perna em Minas, dessa semifinal, que era um jogo difícil, acho que a gente fez um início de jogo surpreendente para nós, para o Galo, acho que para todo mundo, conseguiu abrir o placar. Depois, ali, a partir dos 30 minutos, o Galo começou a tomar um pouquinho mais de conta do jogo. Antes de fazer o gol, já tinha tido boas oportunidades e acabou virando, né? Num lance, em primeiro empata, num lance em que a gente debateu aqui se o Léo podia ter chegado mais firme ou não. Eu acho até que podia, mas eu acho que ele também leva azar naquele primeiro corte ali e o Arana acaba empatando, um belo chute. E depois o Léo aí, indiscutivelmente, falha no meio da área, fica esperando a bola, não se antecipa, o Paulinho vem, cabeceia, vira o jogo. E o segundo tempo foi morno, né? Acho que o Galo teve até um pouquinho mais de volume ali, mas a gente até, em dado momento, conseguiu equilibrar e até terminar pressionando um pouquinho, né, Tihu? Esse final de jogo ali, levantando a bola na área. Cansaram também, né? Porque eu acho que não teve um momento que a gente cansou e eles foram impondo muita velocidade, né? Porque, tá falando assim, o Léo falhou. Vamos supor que o Léo falhou nas duas. Mas o Léo, ele vai cortar uma bola que tá vindo em rapidez no meio de um meio campo vazio. No segundo gol, o Aranda recebe, vazio pela esquerda. A bola... Então, assim, houve um momento no segundo tempo, no primeiro tempo ainda, que o time cansou completamente. E, os caras estão tendo muita facilidade para tabelar. No segundo tempo, eu acho que o Vasco continuou marcando muito distanciado, mas eles também estavam não sei se cansaram também estavam numa marcha mais lenta, tocando. Então ficou um jogo bem mais cadenciado, né? E aí nesse jogo cadenciado a gente até conseguiu com Aie, Alex Teixeira e Jean Davi, cara, armar ali uma baguncinha na frente, né? Um jogo cadenciado, os caras são bons tecnicamente, não tem velocidade. E achei muito interessante que a gente... eu acho que a gente conseguiu mal ou bem, não conseguiu o empate e tudo mais, mas, cara, os últimos ali, os acréscimos do jogo, a bola ficou toda nossa. A gente, martelando eles, né? Cruzando a bola, pegando o rebote, cruzando de novo, queimando o tempo. Óbvio, seria o ideal saísse um gol, mas, só da gente não estar sofrendo a pressão lá, deve ter muito atleticano pé da vida. A gente precisando abrir mais e os caras ficaram com a bola. Então, assim, é isso, cara. Acho que a frustração ela é normal pelo começo do jogo. O começo do jogo deu a impressão de uma partida que ia ser, caraca, como é que se fala? Recital vascaíno, né? Mas a gente sabia também que ia ser difícil de manter aquele ritmo o tempo inteiro. Acho que só não esperava uma queda tão brusca do time a ponto de, cara, em 20 minutos eles virarem. Então a gente vai carregar essa frustração. Agora, o resultado, cara, abertaço. Pra gente ganhar uma vitória simples, ir pros penais de novo, que a gente já mostrou aí que a gente tem força nos penais, não custa nada. E conseguir abrir um 2-0, então, cara, imagina que maravilha. Vamos ver, cara, estamos vivos. A gente conseguiu o nosso objetivo. A gente vai chegar vivo no jogo de São Januário. Vamos chegar vivo e assim, acho que 1-0, vitória mínima, é bem plausível e dá até para buscar um 2-0, hein? De repente ali faz um gol, torcida entra em campo, inflama, com certeza, cara. Os caras ficam grogue, a gente faz um segundo. Tem que ver quando vai ser essa data, né, dessa partida. Se for na data original, a gente pode enfrentar o Galo com desfalques de data FIFA, e se for no sábado, a gente enfrenta eles no jogo imediatamente anterior à semifinal da Libertadores, né? O que pode também, de alguma maneira,
no comportamento dos jogadores do Galo e tal. Então, acho que está bem aberto essa semifinal ainda. Fica, como você disse, aquela frustração, né? Porque a gente começou bem o jogo, abriu o placar e tudo mais, acabou tomando a virada ainda no primeiro tempo. Podia ter segurado o empate no primeiro tempo, né? Com 1-1, mas não aconteceu. Vida que segue em São Januário. A gente E a gente teve algumas chances no segundo tempo também, né, cara? Pô. Enfim. Podia ser melhor? Podia, mas podia ser pior também. A gente sai com... Tô vendo o replay aqui, cara, e o Léo Jardim vai na bola que o Arana mete no ângulo. Ele quase chega, meu camarada. Ia ser uma defesaça por pouco. Não pega o Léo Jardim, mérito do Arana ali no gol. João, quer cantar para subir, meu amigo? Vou lá e depois no P9, mais tarde, a gente troca aquela última ideia. Valeu. Valeu, meu camarada. Um abraço, meu irmão. Olha só, Gustavo Mel. Diga, meu amigo. Vendo aí os pontos positivos, cara. Você falou do Léo Jardim, eu me lembrei, né, cara? Jogadores que foram muito bem nessa partida. O Léo Jardim, defesaço. Gostei bastante do Hugo Moura também. O Coutinho, né? Vem num crescimento muito grande, é bom. Parece que não foi nada, né? Já estava conversando ali de boa. Tomara que tenha sido só uma cãibra, alguma coisa assim. E também o nosso... Dentro das limitações do que a gente espera dele, né? O Emerson Rodrigues, ele fez uma partida, e eu acho que o pior, cara, com o que sobrou do elenco aí, ele é um jogador que é fundamental, porque ele é esse jogador de velocidade, esse jogador para fazer esse escape. Não tem, ou talvez o Ryan, a gente veja ele tendo umas oportunidades aí para poder... É o outro, né? Porque fora eles, cara, é só jogador mais lento, mais cadenciado, mais complicado, né? São as limitações de um Vasco limitado, né? A gente sabe que tem uma disparidade grande aí. Agora, com os reforços do Corinthians, dá para a gente dizer, entre os 4 semifinalistas, o nosso elenco tem uma limitação marcante, né? Se a gente fala em Galo e Flamengo, fica ainda mais marcante, né? Reforço nunca diretamente uma situação de melhora absoluta do time, né? Então o Corinthians vai ter essa coisa de ter que se adaptar ali aos novos jogadores e tal. Mas desses 4, é claro que a gente tem uma limitação. E essa limitação a gente compensa com muita luta, com muita dedicação, com um elenco muito forte no sentido de competitividade e, mais que nunca, com o São Januário jogando no segundo jogo. Me chama muito a atenção, Felipe Tiru, de forma positiva, para a gente imaginar esse segundo jogo, o respeito do Clube Atlético Mineiro com o Vasco da Gama. Ali pelos 25 do segundo tempo, já me deu uma impressão que o Atlético Mineiro, num jogo que, a meu ver, se apresentava perigoso para o Vasco durante todo o segundo tempo, o Atlético Mineiro já começou a entender o 2-1 como o resultado que eles queriam. Isso me parece que é algo a ser notado nesse jogo, né? Assim, como algo de um respeito do adversário, que é muito mais qualificado tecnicamente que a gente, e que mostra um pouco da força desse time do Rafael Paiva. Eu acho que você bem definiu, né? Um jogo de 3 momentos, né? Um primeiro momento de um Vasco muito bem no jogo, marcando com uma pressão alta, fazendo funcionar essa pressão alta, sabendo agredir o Atlético Mineiro, por mais que a gente não tenha feito grandes chances de ataque. Era um jogo que já se apresentava de uma forma que a gente vai matar, ou a gente pode levar perigo, e essa foi muito interessante, né? Interessante. Nosso Cragre, o nosso Emerson Rodrigues, teve uma participação fundamental, recebeu a bola, limpou, deu opção, recebeu, deu no Coutinho de volta. Coutinho fez um golaço, né? Gol de toda a sua qualidade técnica, coroando uma apresentação
muito boa do Coutinho, algo que a gente espera ver daqui para o fim da temporada muitas vezes. Preocupa demais ele sair sentindo a coxa, demais mesmo, porque é o melhor jogo do Coutinho. A gente já falava do último jogo, né, tio? É o melhor jogo do Coutinho esse, porque é coroado com esse golaço. E depois tem um jogo que é completamente o oposto, né? Que é o Vasco, talvez, não entendendo que era o momento de se reposicionar na sua estratégia e talvez encurtar os espaços que estavam sendo dados com essa marcação mais alta. A gente viu em alguns momentos o Maicon, que a gente comentava no início do jogo, que tem as suas valências enquanto zagueiro rebatedor, e quando a gente projetava um jogo de muita bola na área, de muita pressão do Atlético Mineiro, a gente falava, não, faz sentido o Maicon por essa presença de área, por essa bola aérea, por essa rebatida sempre presente, mas começou a aparecer o Maicon da forma que a gente não pode esperar. O Maicon tá sendo exposto, né? Que é com espaço, que é com tabela da dupla de ataque dos caras, que a gente sabe que é pesada, que é com o Paulinho com algum espaço, que é com uma saída ali pelas costas da cabeça de área do Vasco. O Maicon dando aquela saída e tendo algum espaço atrás dele, tendo que recuperar. A gente sabe que isso não é legal. Isso começou a aparecer. O Léo Jardim faz 2 defesas absolutamente incríveis. Já era para ter tido gol do Galo antes. Já era para ter tido, talvez, um reposicionamento de estratégia do Vasco no jogo, quando entendeu que isso já não ia prosseguir, quando entendeu, como você bem apontou durante a transmissão, Tirru, que talvez a própria condição física de uma pressão como estava sendo dada já ia começando a ficar mais debilitada. Isso aconteceu com o Maicon, e a gente falava também do Léo Pelé com relação à falta de zagueiragem do meu Léo Pelé. E aí, cara, tem um desacordo marcante nosso na transmissão, né? Você e João de um lado, eu e Mineiro de outro. Eu acho que o primeiro lance do Léo Pelé é inaceitável, é uma parada assim, que é para mim, exemplar, emblemática e incontestável com relação às críticas que a gente faz ao Léo Pelé, com relação à zagueiragem, àquele momento em que o zagueiro, meu irmão, zera a bola e acaba o lance e não tem, você dá o lateral, você dá a reconstrução dos caras na zaga, e ele chega com um pé mole um pezinho de esquerda ali para dar uma bola que, porra, prossegue o lance. É, para mim, uma falha crassa do Léo Pelé. A galera deve estar aí maluca com o Léo Pelé, né? A gente que sempre tenta fazer as ponderações, né, de um zagueiro importante, de um zagueiro que tem suas valências e tudo mais. A gente debateu bastante sobre isso no pré-jogo. É o primeiro lance de gol do Atlético, e no segundo lance também tem uma situação que fala com relação à nossa zaga, né? Tanto com relação ao Maicon, que sai para cobrir o lateral lá de uma forma que talvez, revendo o lance, a gente possa ter uma releitura, se era para isso mesmo ter acontecido, se teve uma falha de posicionamento geral ali da zaga. É um replay que eu ainda quero ver com mais atenção, e é uma antecipação do Paulinho no Léo Pelé, que a impressão que dá para a gente, e olha só, olha o que eu vou te dizer. Primeiro lance do Léo Pelé, eu não perdoo, Felipe Tirru. Eu sei que vocês já perdoaram, mas eu não perdoo. Acho que é pé mole de Léo Pelé. No segundo lance, é uma falha que, meu amigo, o Léo Pelé ele não pode deixar essa antecipação acontecer desse jeito. Mas não acho que é só dele, né, cara? É uma coisa que vem de extrema velocidade do Paulinho. Eu acho que teve um mérito ali, revendo o lance, cara, do Paulinho. Ele vem com muita velocidade. A gente tem que dar esse mérito para ele também. Porque o Hulk vem afundando, e aí o Léo e quem tá do outro lado ali, não lembro quem é que tava, os dois vão meio que fechando no Hulk, né? E de repente, cara, surge do nada. O Paulinho ele vem com muita velocidade, o que faz até a cabeçada dele sair uma porrada, né? Tem um mérito ali do Paulinho também, ainda que tenha ali uma desorganização muito grande também
A defesa toda bagunçada, ninguém sabendo se posicionar, né? O próprio fato de dois colarem no Hulk e acompanhando, o Paulinho veio lá de trás também, ninguém acompanhando. Então, tipo assim, é uma desorganização completa. O time estava muito bagunçado ali, né? Mas o fato, Felipe Tiru, que quando tem uma situação dessa, que você tá falando de um Léo Pelé, que é assim, que é assado, que é assim, que é assado, e acontece assim e assado. Então, mas aí a questão, para mim, não é o Léo, cara. E a questão não é o Maicon, porque o Léo, é isso, cara. Independente, o Léo, você não vai esperar do Léo uma zagueirada, um God of Zaga do Maicon, você não vai esperar do Maicon uma saída em velocidade. São os zagueiros que a gente sabe que são os zagueiros e que estão no elenco. A grande questão aí, mais do que Léo, mais do que Maicon, é o João Vitor, cara. A pergunta de por que o João Vitor não é titular, para mim, tá mais no João Vitor do que no Léo e no Maicon. Porque eu não acho, assim, todo mundo, e entre a torcida, isso é unânime, entendeu? Que por melhor, o Léo fez uma boa partida, o Maicon fez uma boa partida. Cara, ninguém acha que mesmo o Léo fazendo uma boa partida, o Maicon fazendo uma boa partida, é melhor do que o João Vitor fazendo uma boa partida. Né? Entre a torcida, isso parece ser um consenso. E, de repente, o cara não é titular, né? Tem aquela coisa, ele foi expulso, aí quando volta, ele é expulso, aí não joga o jogo contra o Atlético, aí quando volta é o jogo contra o Flamengo, né? Que ele não é titular, não lembro mais direito. Não, o Flamengo foi antes. Foi o jogo contra o Flamengo, ele ficou suspenso o jogo contra o Flamengo e o jogo da volta contra o Atlético Paranaense. O jogo seguinte é contra o Palmeiras. E aí, de repente, ele não é titular. A galera tá te mal interpretando aqui quando você coloca o problema está no João Vitor. A galera tá entendendo que você está culpando o João Vitor. Aí a galera tá se esforçando para entender isso. Que eu conheço bem, que estou acompanhando o debate há muito tempo, tá colocando o que acontece que passa Ramon Dias, passa Boinas, e passa o nosso querido Rafael Paiva e continua tendo essa opção de banco. E é isso. E assim, ó, ele foi banco com o Ramon. E aí, beleza. Era uma treta dos dois, né? Ele saiu, falou que foi tarde. Ele continua banco com o Boinas, Álvaro Pacheco. Tá mantendo o time, sei lá, ficou 4 jogos também, beleza. Quando o Paiva entra, ele volta a ser titular. E é um dos méritos que a gente fala, o Paiva viu que todo mundo estava vendo, cara. João Vitor tem que ser o titular desse time. E de repente ele é expulso num jogo e é expulso no outro. Aí é o que eu tô falando, aconteceu dele estar suspenso no jogo contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense. Vem o jogo contra o Palmeiras, a gente espera que ele vá ser o titular. Não é. Às vezes está tomando um castigo. Eu lembro que na época você até levantou, cara, a gente vai saber mesmo se ele vai ser titular ou não na cabeça do Paiva no jogo contra o Atlético Mineiro, que é o jogo que vale. De repente ele está sendo poupado. Aí vem o jogo contra o último jogo foi contra o Cruzeiro, os titulares foram o Léo e o João Vitor. Beleza, João Vitor voltou. E aí chega agora, no jogo mais importante aí da temporada até aqui, e o João Vitor volta a ser banco. E aí, de novo, né? A minha pergunta é, até que ponto ele é reserva? Porque o Paiva olha e vê o Léo melhor que ele, e o Maicon melhor que ele, até que ponto é outra coisa que a gente não consegue entender, cara. Uma coisa aí que só pode ser extracampo, né? Porque pelo que a gente vê em campo, mesmo nas piores partidas do João Vitor, para mim não justificava ser nem reserva do Léo, nem reserva do Maicon. As discussões que a gente impôs, que a gente debatia antes da partida, vai ser um jogo para a gente marcar alto, vai ser um jogo que a gente vai ser pressionado. Para mim, serviriam para decidir quem vai ser o parceiro do João Vitor. Não, vai ser um jogo que a gente vai marcar no alto, a gente precisa de jogadores velozes, tá? João Vitor e Léo Pelé. Não, porque o Maicon não consegue fazer jogo de velocidade. Não, vai ser um jogo que a gente vai ser pressionado, a gente vai precisar de um zagueiro rebatedor, de um zagueiro que entre firme. Tem que ser João Vitor e Maicon, porque a gente sabe que o Léo não faz isso.
Eu sei, você sabe, todo mundo sabe, o Paiva também sabe. Então, o que está acontecendo aí com o João Vitor? Que ele não consegue assumir essa titularidade? E, repito, veio com uma contratação mais cara do ano e não conseguiu se firmar titular em nenhum momento. Tentar levantar aí qual é a maior sequência de jogos que ele teve, seja por causa de expulsão, seja por causa de contusão, seja por um motivo que a gente não consegue entender qual é. Para mim, esse é mais um mistério do que ficar debatendo aqui as valências ou os defeitos de Léo e de Michael, que a gente já conhece, cara. Aí é o ponto pacífico. Que o Léo não é um zagueirão rebatedor, que chega firme, todo mundo sabe. Que o Michael não é um zagueiro veloz. Cara, que debate é esse? Para mim, o debate verdadeiro, a questão, a dúvida que se impõe e que não existe explicação nenhuma, é porque que o João Vitor não é o titular desse time. Nosso Danilo aqui. Vou te botar ele no palco. Acabei de falar, Danilo. Acabei de falar que ia dar para você de prazo o final do jogo do Flamengo e do Corinthians aí. Porque, não, mas olha só, eu não posso durar muito tempo, não. Eu sei que você não vai durar muito tempo amanhã também, tem que né? sair daqui 5 horas da manhã. Eu acho que a gente pode estar no lucro de 2-1. A gente tem que... Acho que assim, nem todo pênalti a gente vai levar vantagem. Então, é um projeto aí de um jogo, né? De 90 minutos, de São Januário pulsando, dos jogadores correndo a beça. Novamente, uma partida foda do Geladeira, né? O Geladeira nos últimos minutos, lá na ponta. Geladeira é foda. Assim, mas é um time que, além das limitações, as contusões nos fuderam muito, né, gente? As contusões complicam a gente. Então, assim, ataque, a gente né, vai... cara? Olha aí, Adson, DVD, Estrela, Paulinho. Porra, é complicado desse. Eu acho que assim, ó, o jogo começou, a gente achou que podia ser melhor do que foi. Aí, quando chega no final do primeiro tempo, a gente achou que ia ser pior, né? E aí, quando termina o jogo, acho que a gente achou que estava na medida certa mesmo. Termina aí esse 2-1, vamos levar para São Januário e vamos buscar uma vitória lá, cara. É isso, né? Cara, eu acho que tem duas leituras possíveis, talvez complementares, do final do jogo, né? A partir ali dos 20 minutos, talvez, do segundo tempo, que é talvez uma questão física do Galo, de entender que o resultado estava conquistado por uma vitória simples e que é isso que tem para se fazer agora e que tem Campeonato Brasileiro e que tem Libertadores e a gente sabe que tem um desgaste a ser planejado. É normal disso ser feito dentro do futebol, né? Planejadamente entender que o jogo era esse. Por outro lado, cara, se a gente esquece qualquer tipo de estratégia física e os caralho e tudo mais, é um jogo que me chama a atenção. Já comentei isso aqui no pós-jogo e durante a transmissão, Danilo, comentando com a sua presença agora, me chama a atenção um respeito do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, né, no sentido de não ter a audácia de tentar terminar com o jogo. Porque me pareceu, em algum momento do segundo tempo, é lógico que a gente vinha de um baque muito grande no primeiro tempo, mas já ali quando o jogo deu uma sentada, 20, 25 e tudo mais, me pareceu que ainda era um jogo perigosíssimo. Eu agradeço aos céus que não teve uma aceleração do Galo, repito, talvez por um planejamento, uma estratégia, uma falta de possibilidade física, mas o fato é que a galera saiu extremamente satisfeita com o 2-1. Dentro das circunstâncias, me parece que a gente pode sair também satisfeito, desde que a gente esqueça as circunstâncias do primeiro tempo de Léo Pelé, como lembra meu assessor aqui, e para não deixar o meu Felipe Tiru chateado, não só Léo Pelé, mas daquele momento em que o Galo dominou o jogo, e se não fosse o Léo Jardim, já podia ter saído o gol antes. Acho que o Piton também, novamente, não teve bem, né? As dificuldades do Piton
E, assim, a gente teve a chance lá do Colômbia, né? Eu nem critiquei o Colômbia naquele lance do segundo tempo, porque a jogada foi toda dele, né? Ele criou a jogada, ele que aquela lançou, coisa ele que dele, saiu né? driblando. Foi. Ele queria finalizar ali, mas tinha um cara na frente. Então, pô, não dá para criticar o cara que criou toda a jogada, porque ele não finalizou da forma que a gente achou que tinha que ter finalizado. Eu fiquei mais assim, pensando que poderia ter encaixado a bola melhor o Payet naquele chute que abriu. Ele tenta enfiar na forquilha, na gaveta. Eu acho que ele foi muito caprichoso ali. Ele acho que se ele soltasse uma bica ali no meio para o goleiro batesse uma roupa, sabe, não segurasse, talvez a gente tivesse mais chances, acho. Mas eu acho que a gente está vivo, né? Para quem estava com medo de um massacre, porque com os... Diga. Não, eu ia falar que você falou do Colômbia aí, do Emerson Rodrigues, acho que até por essa questão que você falou, da gente estar todo desfalcado de atacante, cara, a gente vai ter que ir com o Colômbia até o final do ano, cara. É com ele ali, não tem muito ponto de correr, não. É com o pior e com o melhor, a dor e a delícia e aí, o cara do gol foi dele, né? Pois é. Porra, total dele, exato, cara. De craque do nosso Cragre. Ele depois compensou. Exatamente. No segundo tempo, tá tudo certo. 0-0. Em algum momento, Felipe Ru, sei lá, João, falaram: porra, o Colômbia não sei. No mínimo sai igual. Alguém falou durante a transmissão e foi o que aconteceu, né? É isso aí. Eu comentei. Acho que é o que restou também, né? O Colômbia é o que restou. Porque tem aqueles caras que nem aparecem, né? O Maxime, o Rossi, o Alex Teixeira, que entrou hoje. O Alex Teixeira entrou hoje por falta de nome no banco. Tem que entrar alguém. E aí entrou o Alex. Pô. E foi isso. E ele é o nome de velocidade, né? Se você quiser uma opção no final, o Vasco queria cadenciar o jogo, né? Comentei. Aí tem lá o Jean Davi, o Payet, e o Alex Teixeira, e até funciona. Mas se você quiser se botar uma velocidade, quando tava ali tentando um escape de contra-ataque, pô, é o Emerson Rodrigues ou não tem ninguém, cara. Ryan, talvez. Detalhe exato, que hoje entrou, como a Luísa Mel lembra aqui. Desculpa, é que tá com um delay, Danda. Vai você. Não, ia comentar que com a ausência dos jogadores, a gente estava até falando no pré-jogo de quem poderia ser esse fator surpresa, que todo título tem alguém inesperado, etc. E, na verdade, o Colômbia, o Pumita de ponta, já são esses inesperados que são titulares, né? Porque não tem o time titular. Irmãos o time Rodrigues. Titular a gente já critica. E os garotos estão entrando aí para resolver uma semifinal de Copa do Brasil. Então, assim, o nosso ataque está desfalcado, né? Está bem desfalcado. É complicado, não é fácil, não.